Louvado seja Deus. Graças te damos, Senhor, pela tua grandeza. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor para conosco. Carta aos Filipenses, no capítulo 4. Glória a Deus. Filipenses 4, a partir do versículo 10. A gratidão de Paulo para com os filipenses. Diz a palavra: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, meu Deus, aqui está a tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós clamamos para que o nosso entendimento seja aberto, para que possamos ter a plena compreensão da tua palavra e que não venhamos falar de nós mesmos, mas que seja inspirado por ti essa palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Podemos assentar. Aleluia. Vamos meditar especificamente aqui na parte C do versículo 11, onde Paulo diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então vamos analisar um pouquinho o contentamento à base da Bíblia. O que é o contentamento? É um estado de espírito, né? É uma satisfação, é um gosto, é uma alegria, é um júbilo, é estar contente. E a palavra de Deus é fonte de alegria, é fonte de gozo. Louvado seja o Senhor. Então, contentamento é uma satisfação, é uma paz interior que nós sentimos com uma situação atual da nossa vida. Não importa o que estejamos passando, mas estamos contentes no Senhor. E ele é um sentimento duradouro, né? Que traz alegria, que traz prazer. Porque na nossa era, nós estamos vendo que muitos vivem o quê? Uma insatisfação constante. Nada tá bom, nada agrada. Quanto mais tem, mais quer. Não é isso? E eles não param de reclamar, é o tempo todo reclamando. Lembra dos israelitas quando foram tirados do Egito? Eles reclamavam o tempo todo. Então nós não podemos ter em nós a síndrome de Canaã, né? Que é daqueles que peregrinaram no deserto, mas só reclamava. E o que aconteceu? Eles foram impedidos de entrar na terra prometida por causa da murmuração. O que é isso? É não estar contente, é não estar satisfeito com aquilo que Deus tem dado, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E muitas vezes nós nos vimos assim. Às vezes a gente olha para o povo de israelita e a gente fala: nossa, como poderiam estar reclamando? Como poderiam estar nessa situação? Olha de onde Deus tirou eles. Deus deu água, Deus deu maná, Deus deu sombra de dia, Deus deu calor à noite. Mas eles murmuravam, eles reclamavam. Mas quando nós vamos para a aplicação prática nas nossas vidas, nós estamos muito distantes.
enfermidades. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem nos dado paz. O Senhor tem nos dado o que vestir, o que comer. O Senhor tem nos dado o sustento de cada dia. O Senhor tem nos guardado. Quantos caem ao nosso lado? Quantos tropeçam? Quantos desanimam? Mas nós estamos de pé. Aleluias. Murmurar para quê? Desesperar para quê? Aleluias. Mas como alcançar esse contentamento? Como viver contente em toda e qualquer circunstância? Como diz aqui o apóstolo Paulo. Se a nossa vida, nós passamos angústia, nós passamos aflições, porque somos humanos, porque estamos aqui na terra, mas nós não podemos esquecer que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus, que é o nosso Deus. Ele nos dá força para vencer. É Ele que nos ajuda. E esse tudo posso, não é só as coisas boas, é as coisas ruins. Eu posso passar por essa dificuldade porque Deus está comigo. Eu posso enfrentar essa doença porque Deus está comigo. Eu posso enfrentar essa dificuldade no meu lar, no meu casamento, porque Deus está comigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então é ter essa plena confiança no Senhor. Então, mas não é uma tarefa fácil, exige de nós uma renúncia, exige de nós uma atitude de fé, de buscar ao Senhor. Porque ter o contentamento é algo que precisa ser aprendido. O apóstolo Paulo aqui, ele fala, porque aprendi a viver contente. Então é algo que nós podemos aprender. Não é algo distante, não é limitado para nós. Aleluias. Mas quando encontrar satisfação, quando se tem necessidades reais, né, não atendidas, como alcançar satisfação, quando não se preocupar, quando nós temos problemas sérios para resolver, né? Como podemos ser pacientes e deixar Deus trabalhar em nosso favor e deixar Deus trabalhar em nossa causa. Parece ser um sonho impossível, parece ser uma situação impossível, mas o impossível é a especialidade de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E aqui nós vamos meditar agora em algumas atitudes que nós podemos ter para alcançarmos esse contentamento que o apóstolo fala aqui na palavra aos Filipenses. Primeiro, nós precisamos ter uma atitude de humildade e gratidão. Aleluia. Pessoas humildes, elas são gratas por aquilo que elas têm e por aquilo que elas são. O que é essa humildade? É nos colocarmos como pequenos diante de um Deus tão grande. É nos colocarmos como pobres e necessitados diante de um Deus tão grande. Isso é sermos humildes. E quando nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá, quanto mais agradecemos, mais o céu se abre em nosso favor. Nós vamos lembrar aqui em Mateus 25, 23, quando a parábola dos talentos, né, quando Jesus conta a parábola dos talentos, eram 3 funcionários, um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. E o que eles fizeram com esses talentos, daquele Senhor que deixou para eles? Os 2 primeiro negociaram. Quando o Senhor deles voltou, eles entregaram o dobro. Aquele que ganhou 5 entregou 10. Aquele que ganhou 2 para cuidar entregou 4. Mas aquele que entregou, que ganhou 1, ele não entregou nada. Ele devolveu aquele 1 para o seu Senhor. Ele foi negligente. Ele não foi grato. Por isso aqueles 2 primeiros, o seu Senhor disse a ele: você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
Eles alcançaram a graça de Deus. Eles alcançaram o favor de Deus. Mas aquele que foi negligente, ele achava, eu tenho tão pouco, vou fazer o que com isso? Não. Deus quer nos usar nas pequenas coisas. Deus quer nos usar com aquilo que nós temos nas nossas mãos hoje. E se nós formos fiéis com aquilo que o Senhor tem nos entregado hoje, muito mais o Senhor acrescentará nas nossas vidas. Bendito seja Deus. Aleluia. Então a gratidão a Deus, ela abre as portas espirituais e materiais das nossas vidas. Se nós agradecemos ao Senhor pelo nosso alimento de cada dia, pela nossa vestimenta, pelo lar que nós moramos, o Senhor, Ele abençoa cada dia mais. O Senhor não deixa faltar na nossa mesa. O Senhor não deixa faltar no nosso celeiro. Louvado seja o Senhor. Então a gratidão a Deus, ela abre portas. Sejamos gratos por tudo, das pequenas coisas. Estamos aqui de pé hoje, estamos na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Viemos de carro próprio, louvado seja Deus. Viemos a pé, louvado seja Deus. Viemos de carona, viemos de Uber, viemos do seja do que for, louvado seja Deus, porque você teve condições de estar aqui adorando, bendizendo ao santo nome do Senhor. Quantos estão no leito de hospital neste momento, clamando a Deus por uma nova chance de estar na casa do Senhor para adorar? Já pensaram nisso? E nós temos essa oportunidade. E muitas vezes nós fazemos como esse servo, negligenciamos o louvor e a adoração ao Senhor. Quantas vezes nós estamos na nossa casa com o tempo para adorar, para buscar o Senhor, mas nós vamos fazer qualquer outra coisa menos buscar o Senhor. É negligenciar aquilo que o Senhor tem nos dado. Depois vamos reclamar, porque eu não alcancei do Senhor aquilo que eu esperava. Mas você buscou o Senhor em primeiro lugar? Você foi grato a Deus pelas coisas que o Senhor tem te dado? Pela família que Deus tem te dado? Quantos reclamam da família? Família é presente de Deus, é projeto do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Seja grato. Coloque palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu lar, sobre o seu casamento. Quantas pessoas só falam mal do seu cônjuge? Parece que não tem nada de bom. Se não tivesse nada de bom, não teria casado. E ninguém vai casar com alguém ruim, não é mesmo? Mas às vezes falta a nós olharmos com um olhar de amor, como foi tanto falado sobre o amor aqui essa noite, e vermos aquilo de bom, aquilo que nos atraiu, aquilo que nos uniu. Aleluia. É agradecer a Deus por aquilo que o Senhor tem colocado para caminhar ao nosso lado. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E se nós agradecemos a Deus pelo marido, pela esposa, o Senhor abençoa a união. Essa união ela vai se fortalecendo a cada dia. Então não deixa de agradecer a Deus, não deixa de ser grato. Além de termos uma atitude de humildade e gratidão, nós precisamos ter confiança em Deus. Sem confiança, sem fé no Senhor, né? Como podemos estar contentes? Por que nós temos confiança? Porque nós sabemos que vai passar. Seja o que for, vai passar. Porque o Senhor nos dá esperança de que Ele é por nós, de que Ele luta por nós. Louvado seja Deus. Então a confiança e a esperança em Deus, porque Ele cuida das necessidades do seu povo. O salmista declara: fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado a mendigar o pão, nem a sua descendência. É confiança no Senhor. Mas é para quem? Para o justo. Para aquele que serve ao Senhor, para aquele que é fiel ao Senhor, para aquele que é fiel ao povo, Deus coloca muito. Louvado seja o Senhor. Porque muitas vezes nós precisamos de estar livres. Porque a gente fica muito preso às coisas deste mundo. Nós ficamos muito presos ao
pedindo e clamando ao Senhor para que dirija os nossos passos, para que dirija os nossos caminhos. Hebreus 13:5 fala: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei, nunca o desampararei. Não é errado buscar, não é errado querer crescer na vida, adquirir bens, mas tudo tem a sua medida. E tudo precisa estar direcionado pelo Senhor. Jamais colocando qualquer bem, qualquer necessidade pessoal acima da nossa adoração ao Senhor. Deus em primeiro lugar. Já temos experimentado, e é testemunho aqui já em vários irmãos, que aquele que deixa tudo para buscar o Senhor em primeiro lugar, Deus consegue as demais coisas. Que são as demais coisas? Vestimento, alimento. O Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam, daqueles que nele confiam. Louvado seja Deus. Nunca te deixarei, nunca desampararei. Confie na promessa do Senhor. Essa é uma promessa para aqueles que são fiéis. Uma outra dificuldade que nós vemos hoje não é também só pela questão financeira, né? Porque muitos estão correndo atrás de dinheiro, querendo, não estão satisfeitos. Mas nós vimos aqui também uma busca desenfreada pelo corpo ideal. As pessoas não estão mais contentes com segurezas. Eles querem mudar tudo. Não estão felizes com a forma como Cristo, como Deus nos colocou nesse mundo. Não é errado querer se vestir bem. Não é errado cuidar da aparência, cuidar do corpo. Mas é errado quando isso se torna um ídolo nas nossas vidas. É errado quando isso se torna uma necessidade, uma urgência. É errado quando isso toma um lugar nas nossas vidas que não agrada ao Senhor. Muitos exageram nessa busca pela beleza, nessa busca pelo corpo ideal. Mas Deus, Ele olha além daquilo que nós enxergamos. Deus não olha para o nosso físico, se somos magrinhos, se somos gordinhos, se somos altos ou baixos, se o nosso pé é bonito ou não. Deus não olha para isso. Ele olha bem. Ele olha para o nosso caráter. Ele olha para dentro de nós. Ele olha aquilo que nós guardamos, aquilo que nós praticamos como servos do Senhor. Aleluias. Porque o corpo ideal, ele não está nas medidas perfeitas, não está no olho perfeito, no nariz perfeito, na boca perfeita, mas está na essência que habita em cada um de nós, nos gestos de amor, na nossa santidade, na busca pelo Senhor, na busca pelas coisas espirituais. Nós temos um nariz para respirar, seja ele bonito ou não aos nossos olhos, mas é o sinal da vida que o Criador nos dá. Se nós estamos respirando com esse nariz, você pode se agradar dele ou não, mas é isso que Deus te deu. Agradeça ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Deus nos deu uma boca que edifica, uma boca que espalha palavras, que levanta, palavras que cura. Que a nossa boca seja para bênção na vida de nossos irmãos, na vida dos nossos familiares, dos amigos de trabalho, dos vizinhos, em todos os lugares onde nós passarmos. Que nossa boca seja para edificação, para levar cura, usando as palavras reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos um coração que ama, que é a morada da presença de Deus. Aleluias. Nós temos mãos que praticam boas obras, como a irmã leu a parábola do bom samaritano, o amor ao próximo. E é através das boas obras que nós demonstramos o Cristo que habita em nós. Louvado seja Deus. E nós temos pés que caminham rumo
eternidade. Aleluia. Pés que seguem os passos de Jesus, que nos leva para a eternidade. Então agradeça a Deus. O verdadeiro ideal é um corpo que se torna o quê? Templo do Espírito Santo do Senhor. Mas devemos cuidar então desse corpo. Cuidar da nossa saúde, cuidar de como nos alimentamos. Porque é o templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Mas sem exagero. Porque isso não agrada ao Senhor. Modificar aquilo que Deus te fez perfeito aos olhos dele. Louvado seja Deus. Nós possamos refletir em cada detalhe a beleza da graça de Deus nas nossas vidas. O que mais nós podemos fazer para alcançar o contentamento? Conhecimento e prática da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós vimos o amor de Deus para conosco, nós estamos mais do que felizes. Estamos super contentes que Deus nos amou. Porque Ele nos chamou. Louvado seja Deus. Então, meditar e praticar os ensinamentos do Senhor é um dos caminhos para a satisfação plena. Porque o que a gente vê? Pessoas vazias de Deus. Pessoas vazias da palavra de Deus. Aí ficam procurando em vários lugares. Faz isso, faz aquilo. Cuidam disso, cuidam daquilo, mas estão sempre vazias. Estão sempre buscando. Porque falta palavra de Deus. Falta deixar o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus até entra, mas não consegue fazer morada. Porque o lugar está sujo, precisa limpar. Aleluia. Por isso é importante todos os dias nós estarmos diante do Senhor em humildade, confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados e pedindo misericórdia e graça do Senhor. O salmista, ele declara, o salmista Davi: tire tudo de mim, mas não tire a presença do teu Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, que nos convence da justiça. Então, se nós não estivermos com o Espírito Santo em nós, vamos estar pecando e não vamos nem perceber, porque o entendimento vai estar cegado pelo Deus desse céu. Por isso é importante o Espírito Santo de Deus habitar perpetuamente para sempre em nós, porque Ele é que nos convence. Aleluia. O arrependimento. Muitas vezes até falamos alguma palavra que não identifica, mas imediatamente o Espírito Santo de Deus já nos toca. E ali a gente se arrepende. E ali a gente clama ao Senhor por misericórdia. E o Senhor renova o seu amor. E o Espírito Santo de Deus se alegra dentro de nós. E nós podemos seguir, aleluia, contentes, satisfeitos, aleluia, na presença do Senhor. Então, o contentamento, ele é satisfação. E ele só é verdadeiro, só é possível quando se alimenta da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então, precisamos meditar e conhecer cada dia mais a palavra de Deus. E nós precisamos também, além de atitudes de humildade, gratidão, confiança em Deus, né, conhecimento e prática da palavra de Deus, nós precisamos aceitar as circunstâncias que estão no nosso meio. Porque muitas vezes nós não podemos mudar. Mas a gente quer porque quer mudar. A gente luta com as nossas próprias forças. Mas muitas vezes aquela circunstância, aquela dificuldade vem para quê? Para nos fazer permanecer na presença do Senhor. Tem muitas pessoas que quando tudo vai bem, está na presença do Senhor. Quando as coisas estão difíceis, desvia da presença do Senhor. Mas tem ao contrário também. Quando tudo está bem, se afasta. Só na dificuldade que vai buscar o Senhor. Sempre tem os dois lados, né? Essa palavra de Deus fala que nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Então, aceitar a situação em que está com paciência, aleluias, valorizando aquilo que é humilde. O mesmo apóstolo Paulo escreveu, esse que escreveu aqui sobre estar contente em toda e qualquer situação, em toda e
paciente com aquela incomodação. Nós não sabemos ao certo se era uma enfermidade, se era uma outra situação, provavelmente uma enfermidade. E ele clamou ao Senhor para que aquilo fosse retirado. Mas qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. E a graça do Senhor, ela precisa ser suficiente para nós. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, se nós não confiarmos que aquilo que o Senhor nos dá é graça, é misericórdia, é bondade, e sermos gratos a Deus por aquilo que nós temos, nós não vamos alcançar os favores do Senhor. E como acabamos de dizer, às vezes o espinho vai ficar ali, para que não cresça em nós a soberba, para dizermos somos bons. Não, o espinho vai continuar. Aleluia, para nos lembrar que a graça de Deus é o suficiente para as nossas vidas. Que se tivermos que passar toda a nossa vida com esse espinho, vamos passar. O importante é chegar na eternidade com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas existem também coisas que nós não podemos nos contentar. Que é o quê? Porque o contentamento não é estagnação, não é ficar parado, não é aceitar tudo. Nós não podemos nos contentar com algumas coisas que podem ser mudadas de acordo com orientações bíblicas. Aprisionamentos de almas, aprisionamentos a vícios, a pecados, relações nocivas, rotinas nocivas, uma espiritualidade fraca, frágil, que não cresce, que não busca o Senhor, que não busca a presença do Senhor, que só busca a Deus para adquirir bênçãos, que não glorifica, que não agradece, que não é grato. Nós não podemos também nos conformar com a dor, com o sofrimento. Não podemos nos contentar. Estou sofrendo, aleluia, louvado seja Deus. Não, nós temos que buscar o Senhor também nessa dificuldade, porque o contentamento, apesar dos sofrimentos causados no passado, apesar das tragédias do nosso presente, daquilo que nós vivemos, o contentamento ele se baseia nas promessas do futuro que Deus tem para nós. Aleluia. Mas não é meramente uma busca humana, mas exige de nós recursos espirituais, recursos que vêm do Espírito Santo de Deus, para nós passarmos por isso, para nós rompermos com todo aprisionamento, para nós rompermos com todo conformismo das coisas deste mundo. Não, está tudo bem, é assim mesmo, não. Porque nós precisamos apresentar ao Senhor todos os nossos descontentamentos. Porque nem tudo é para ficar nas nossas vidas, mas algumas coisas são provações que nós precisamos passar para que possamos glorificar a Deus. O Senhor nos dá experiências. Se nós queremos dar testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas, se nós queremos glorificar a Deus por aquilo que Deus faz na nossa vida, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por provações para que a nossa fé seja provada. Se a nossa fé é genuína no Senhor. Se nós estamos buscando a Deus somente por aquilo que Ele pode nos dar, ou se estamos buscando a Deus porque Ele nos ama, porque Ele nos salvou, porque Ele nos escolheu. Se nós estamos buscando a Deus para a eternidade. Então é preciso apresentar a Deus o nosso descontentamento e vejam o que o Senhor vai nos desafiar a fazer. Às vezes nós precisamos tomar atitudes para romper com todo o mal em nossas vidas. Mas nós precisamos querer, nós precisamos buscar. O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá o direcionamento. Ele fala aos nossos corações. Mas quem tem que dar o passo, quem tem que estender a mão, quem tem que ter uma mudança de atitude, uma mudança de vida, somos nós. O Senhor conduz os passos.
Mas nós precisamos andar. O Senhor não pega na nossa perna e puxa, mas Ele mostra o caminho. É nós que vamos, é nós que devemos decidir buscar ao Senhor. E aqui o apóstolo ele fala: eu aprendi a viver contente. Nós possamos a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo passou por situações que nenhum de nós gostaríamos de passar. Naufrágios, apanhou em praça pública, foi picado de cobra, foi preso, foi humilhado, passou por tantas situações, mas em tudo ele estava contente no Senhor, sabendo que Deus estava provendo tudo na vida dele. Louvado seja o Senhor, aleluias. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados e ele nos garantiu um futuro seguro na eternidade, sem dor, sem sofrimento. A palavra diz: porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Então, o sofrimento que nós passamos hoje, os descontentamentos que nos aparecem hoje, aleluias, precisa ser visto para a eternidade. Isso está nos aperfeiçoando como servos de Deus, para que haja em nós crescimento. Aleluia, para estarmos com o Senhor, para alcançarmos os favores do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, Ele providenciou um caminho para que pudéssemos estar salvos. O caminho é Jesus. E Jesus, Ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nos contentemos em pertencer ao Senhor. Estejamos contentes onde Cristo tem nos plantado, onde Cristo tem nos colocado para anunciar as boas obras. Até mesmo no reino de Deus há muito descontentamento, mas estejamos contentes com aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos e façamos a obra do Senhor. E levemos o Evangelho da graça que salva, que cura, que liberta, que batiza, que leva para a eternidade. Esse é o nosso objetivo. Cumprirmos o ID do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, Deus que nos ama tanto providenciou um caminho para que fôssemos resgatados de uma eternidade no inferno. Já pensaram nisso? Muitas vezes a gente não para pensar nos horrores que é o inferno. Por isso muitos vivem dissolutamente, fazendo o que bem entendem, não dando crédito para a palavra do Senhor, não cumprindo aquilo que o Senhor ordena na sua palavra, não cumprindo os mandamentos do Senhor. Mas essa eternidade no inferno, ela é terrível e não tem volta. Hoje é tempo. Hoje é o dia da salvação. E a palavra de Deus fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, ouve a palavra do Senhor e a gente volta para casa criticando aquilo que foi dito. Mas se serviu para nós é porque o Senhor quer mudar a nossa vida. Algo em nós precisa ser renunciado, algo em nós precisa ser mudado para alcançarmos a vida eterna, para alcançarmos a salvação de nossas almas. Abre o seu coração para a palavra do Senhor. Viva para esse Deus que te salvou, que te chamou. Aleluia. Agradeça todos os dias pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, porque é esse sangue que nos liberta, é esse sangue que nos salva, aleluia. E esse sangue é suficiente para suprir as nossas necessidades neste mundo, para nos ajudar a atravessar qualquer dificuldade, qualquer barreira que nos sobretém. Aleluia.
Na palavra, na graça, no conhecimento pleno da verdade de Deus. E o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as nossas necessidades. As nossas necessidades todas só serão supridas na glória. Felicidade plena, alegria apenas só na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, a graça de Deus, o amor de Deus vai nos alcançar. Aleluia. Então nos alegremos no Senhor e busquemos ao Senhor. E estejamos contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. E se há algo em nossas vidas que nós vemos que não vem da parte do Senhor, que incomoda, que escraviza, clame, coloque diante do Senhor, clame pela misericórdia do Senhor e veja o agir de Deus na sua vida. Mas tenha uma atitude de fé, tenha uma atitude de se comprometer verdadeiramente com o Senhor, com a sua palavra. Porque o Senhor vai agir em nós à medida que nós darmos espaço. O Espírito Santo de Deus, ele é ordeiro. Ele fala, ele pede licença, ele bate a porta do nosso coração, ele nos incomoda ali todos os dias. Mas se a gente não toma uma atitude, não adianta. Por isso é importante nós estarmos arraigados na cruz de Jesus e não deixar por nada. Venha o que vier, assim como o apóstolo falou aqui, em tudo, em qualquer situação, estando com fartura, estando com fome, estando em abundância ou em escassez, estando em humilhação, estando em honra, em tudo ser grato ao Senhor, em tudo buscar ao Senhor. Quando a próxima vez que você for reclamar, for se vitimizar, lembre dessas palavras. Esteja contente no Senhor. E esteja grato ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem te dado. E se você almeja mais, é só clamar, é só buscar, é só se preparar, é só ter uma atitude para a mudança. E o Senhor concederá. Se essa vontade ela é pura, ela é reta, ela é verdadeira e está de acordo com as palavras do Senhor, o Senhor há de cumprir os desejos de nosso coração. Louvado seja Deus por essas palavras e que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Que nós possamos transbordar de alegria, paz, confiança no Senhor. Aleluia. Em gratidão a Deus por tudo que nós temos, por tudo que somos, mesmo imperfeitos a nossos próprios olhos, mas perfeitos diante daquele que nos amou, daquele que nos chamou. Aleluia. Então louvemos e glorifiquemos ao Senhor. Aleluia. Oremos ao Senhor. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Apresente ao Senhor a sua gratidão nessa noite.